tarde, pessoal. Hoje eu vou falar um pouco sobre a cultura do feijão aqui nos Estados Unidos. Então, vamos lá. Para começar, o feijão que ele é plantado um pouco diferente. Aqui os produtores optam pela utilização de camas na hora de plantar o feijão por um principal motivo: drenagem. E a drenagem é fundamental na cultura do feijão. O feijão não é uma cultura que leva muito bem o excesso de água, a saturação de água no solo. E um dos principais motivos disso é a doença Rhizoctonia solani. Então aqui as áreas têm um uso muito intensivo para plantio de feijão e acaba gerando um acúmulo de inóculo de Rhizoctonia solani aqui no solo. E dessa forma a doença se torna um pouco importante, assim, se torna uma doença de importância comercial muito grande. Então vamos começar a falar um pouco de Rhizoctonia solani. Rhizoctonia solani ela foi descoberta em 1858 por Julius Kuhn, que é um dos pais da fitopatologia. A doença foi descoberta primeiramente em batata, na Alemanha, e é uma doença que tem uma gama de hospedeiros gigantesca, muito grande mesmo, e é uma doença muito importante na cultura do feijão. Então, vamos lá. Rhizoctonia solani é uma doença de solo, então tem que tomar bastante cuidado com a origem de semente e as áreas que serão plantadas para verificar se tem um histórico de Rhizoctonia solani na área. É uma doença que vai ter uma importância principalmente nas fases iniciais da cultura, principalmente da cultura do feijão. Então, se você tirar aqui, não sei se dá para ver aí, mas chegar um pouco mais perto aqui. A primeira planta que eu tirei ali, você já consegue ver a presença aqui de Rhizoctonia. Vamos ver uma outra aqui. Aqui, ó. Presença de Rhizoctonia aqui nessa planta. E então vamos lá, como que essa doença ela se propaga? A Rhizoctonia ela gera estruturas de resistência que ficam no solo. Então você pode ter uma área que tem 3, 4, 5 anos que não é plantada feijão e a doença vai ocorrer novamente. Então é uma doença de solo e extremamente difícil de erradicar da área. Eu nunca vi ninguém falar que conseguiu erradicar Rhizoctonia da área. Como eu falei mais cedo, é uma doença que é favorecida por excesso de umidade, por umidade relativa alta no solo. Então uma forma de controle é o manejo de irrigação, evitar áreas compactadas que tem acúmulo de água, que com certeza a doença vai ser favorecida nessas condições. E a doença também é favorecida em condições de calor. Então no plantio de verão, quando você tem alta umidade e calor, são as condições ideais para o desenvolvimento dessa doença. Pelo fato dessa doença atacar o sistema reticular das plantas em fases iniciais, ela causa o chamado damping off, que é o tombamento de plantas mesmo. Às vezes você está andando no campo e vê uma fileira de plantas tombadas mesmo assim. E na hora que você tira, são plantas com o sistema reticular todo já em fase de necrose já. E esse é o principal sintoma da doença. Ela causa a necrose do sistema reticular e a planta morre por estresse hídrico, porque ela não consegue absorver água pelo sistema reticular. Agora vamos falar um pouco a respeito dos métodos de controle da Rhizoctonia. A Rhizoctonia, pelo fato de ser doença de solo, ela vai atacar nas fases iniciais. Então um tratamento de sementes é muito bem-vindo nessa situação. Então, um fungicida de tratamento de sementes, não vou falar nenhum nome comercial nem nada, mas é extremamente bem-vindo. Então, fungicida de tratamento de sementes. A rotação de culturas é muito interessante. Então, rotacionar leguminosas com gramíneas, com solanáceas e fazer essa rotação.
Terceiro, evitar áreas de drenagem deficiente, então áreas compactadas, áreas que naturalmente têm uma baixa drenagem, porque isso não é interessante para a cultura e vai favorecer a doença. E aqui é uma técnica bastante utilizada, é a utilização de camas para favorecer a drenagem da água, né, aonde o sistema radicular das plantas estarão atuando. Então espero que tenha ajudado aí, pessoal. Obrigado.